Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos. Quem for chegando, dá um salve aí. E aí, pessoal? Tá muito boa essa troca, né? A Lefotique teve uma ideia sensacional para que a gente pudesse ter essa troca super produtiva, que eu tenho certeza que tá todo mundo muito feliz com tudo que passou aqui hoje e ainda tem a semana inteira, hein? Quem tá entrando aí já vai aqui na flechinha, convida seu amigo, fotógrafo ou não, de repente, né? Mas vai convidando as pessoas aí. E aí, pessoal? Oi, Claudinha! Coisa linda! Você também é linda. Oi, Ana! Olá, Tudo bem? tudo bem? Deixa eu ajustar a câmera aqui. Boa noite. Primeiro eu Boa queria noite. agradecer, né, essa oportunidade de poder estar aqui. A Lefotique, né, nossa parceira desde o início, acho que de todos nós, né. A oportunidade de estar aqui hoje, a oportunidade de ter a presença, de contar com a presença das pessoas aqui, todos nós, né, é uma categoria que está buscando respostas nesse momento para que a gente possa saber como lidar, né, com a situação. Então, eu fico feliz em poder participar, agradeço, tá, Lefotique, por essa oportunidade, pelo convite, e, né, a você que vai ser mediadora, espero poder responder as perguntas da melhor forma possível. Eu estou até com um papelzinho aqui, porque a proposta da palestra, dessa live, é, é a princípio, responder dúvidas a respeito do mercado fotográfico nesse momento. Então, eu fiz alguns posts em alguns grupos, no meu Facebook, no Instagram, perguntando aos fotógrafos as dúvidas que eles tinham e que, na medida do possível, eu ia me reunir com alguns profissionais para tentar responder essas dúvidas e para que a gente possa ter mais informação em relação à nossa área especificamente, porque tudo que a gente escuta falar é no geral, né? Não foi Sim. falado especificadamente o que cada categoria pode fazer, a melhor forma de proceder, como que é o cenário para cada categoria, para cada profissão. Então, eu tentei me informar o máximo possível para responder essas perguntas, tá? Então, eu É fiz importante aqui um... dizer, né,
É importante dizer que para todo mundo que esse é um acontecimento novo, ninguém tem Sim, resposta, mas a gente tem contribuições valiosas de profissionais que lidam já com esse dia a dia, já lidam com no ramo da saúde, né? Já tem um pouco mais de experiência. Então é para dar uma tranquilizada, para fazer com que a gente tenha um pouco mais de conhecimento, para que a gente possa enfrentar com mais tranquilidade esse momento tão difícil. sim, Então, a gente. e um pouquinho de conhecimento dentro da nossa área, porque tudo que a Sim, gente sim. já viu até agora é no geral, né? E as Uhum, pessoas têm muitas dúvidas especificamente para o fotógrafo. A nossa área é uma área muito grande, né? Nós uhum, temos inúmeros tipos de fotógrafos, e aí, como lidar com essa categoria nesse momento, sim, né? sim. Então, eu vou fazer uma Eu, apresentação rápida, tá. para a gente não atrasar. Se Uhum. tiver perguntas, a Dani vai Eu tenho algumas observar perguntas e aqui me que eu também falar. já fui atrás e o pessoal está bem aqui, bem, bem energético aqui, Atento, querendo né? algumas ajudas. Então, vamos lá. Bom, eu sou bióloga, hoje eu vou falar mais como bióloga do que como fotógrafa. Eu sou bióloga desde 2004. Em 2003, eu entrei na fotografia porque dentro da biologia, na PUC, a gente tem a disciplina de fotografia. Então, a gente, na época, ainda com as câmeras que não eram digitais ainda, as analógicas, né? Nós aprendemos todos os tipos de fotografia. Então, a gente aprendeu desde fotografia subaquática a fotografia noturna. Todas, porque o biólogo ele tem que ter capacidade de registrar aquilo que ele vai estudar. Então, se ele faz um trabalho de campo, ele tem que saber registrar ele mesmo aquilo que é do estudo dele. Então, o biólogo, na PUC, pelo menos, ele tem a disciplina de fotografia. Então, quando eu vi, eu fiquei apaixonada. Quando eu tive essa disciplina, que foi em 2003, e a partir daí eu fiz a monitoria. Então, um ano depois, eu fiquei como responsável pelo laboratório de, é, de documentação, que é da área de fotografia na PUC. E antes disso, os meus estágios eram em anatomia e fisiologia, porque eu sempre gostei muito da biologia para ensinar, mas sempre voltado para a área da saúde, tá? Então, eu já tinha feito estágios em anatomia e fisiologia, e no penúltimo ano de faculdade eu fui para biografia. E quando eu me formei, eu não sabia exatamente como juntar isso tudo, né? Então, eu me formei, fui para a sala de aula, atuando como bióloga de ensino fundamental e médio. Em 2009, eu entrei para o mestrado de patologia. Patologia é o estudo das doenças. E o meu trabalho foi com neonato, então foi com recém-nascidos, tá? Então, isso tudo juntou, eu juntei isso tudo, e hoje eu tenho uma bagagem em anatomia, né, fisiologia, fotografia, patologia, e isso tudo veio de uma forma sem querer, que eu acho que não é a gente que escolhe a nossa profissão, nós somos escolhidos por ela, né? E foi isso Com que certeza. aconteceu. Então, nesse momento, assim que eu saí do meu mestrado, eu trabalhei com doenças durante 2 anos em recém-nascidos, e eu estudei uma substância extremamente tóxica, que foi o cádmio. O cádmio é um metal pesado, ele é comum em tintas, ele é comum no cigarro, ele traz consequências muito graves à saúde. Ele, em pequenas doses, ele já é capaz, se não matar, se não for letal, de trazer graves riscos à saúde a médio e longo prazo.
Por que que eu tô Já falando estamos tendo disso? perguntas, viu, Ana? Oi? Já estamos tendo perguntas aqui. Vai anotando aí para mim, porque É. eu vou chegar lá na palestra, tá? Uhum. Então, o que que acontece? Por que que eu tô falando que trabalhei com cádmio, que foi em patologia? Porque quando eu fiz o meu trabalho, eu tive que estudar especificamente segurança, tá? Para você trabalhar com uma substância letal, para você trabalhar, por exemplo, num laboratório de virologia, trabalhando com vírus. O meu laboratório, especificamente, era o laboratório de apoptose na UFMG, ele trabalhava com leishmanias vivas, experimentos com leishmanias vivas. Então, a gente tinha que ter todo um aparato de segurança, tá? Luvas, máscaras, jaleco descartável, óculos, todo todo cheio de normas, né, a serem seguidas com rigor, tá? E o que que eu aprendi desse mestrado, e para quem me conhece também? Que segurança não existe meio termo. Ou é seguro ou não é seguro. E o meu orientador, ele falava assim, Ana, se você tem dúvida se é seguro, é porque não é seguro. E é o que Uhum. está acontecendo com muitas pessoas agora. E é o que eu sempre falo para os meus alunos também. É, eu atualmente, depois do meu mestrado, depois de algum tempo, eu comecei a trabalhar na fotografia newborn, comecei inicialmente, eu já fotografava família, desde a época da faculdade, ou seja, desde 2003. Em 2014, eu comecei na fotografia newborn. E de lá para cá, depois de mais ou menos 2, 3 anos, eu comecei a trabalhar com segurança em fotografia newborn. Pela experiência que eu já tinha em cursos de segurança, e pela experiência com recém-nascidos, né? Pelo meu próprio mestrado também, que foi com neonatos. E o que que eu posso dizer hoje, né, em relação à segurança? É o que eu volto a dizer. Não existe um meio seguro. Ou é seguro ou não é seguro. Então, muitas pessoas vieram me perguntar, né, a respeito das recomendações, se abre o estúdio, se não abre, se entra na regra do comércio e se não, tá? Então, eu vou começar respondendo, e na medida que for entrando dentro dos assuntos, das perguntas, você pode me interromper, tá bom? Eu já Já tenho uma colocou? pergunta, já que você falou dos equipamentos de proteção individual. É Sim, uma pergunta falando quais as funções, verdadeiras funções do equipamento de proteção individual, os EPIs, né? Para que a gente entenda, porque assim, tá em escassez o material de equipamento individual, né? E muitas sim, pessoas estão entrando, então, para você tentar explicar um pouquinho para as pessoas o quanto é paranoia e quanto tem a real necessidade. Acho que isso é importante para as pessoas entenderem o real significado deles nesse momento. sim. Bom, eu vou fazer orientação de acordo com o que eu conheço de segurança e seguindo as recomendações, tá? Máscaras. Quem deve usar máscaras? Aqueles que estão contaminados e que não devem passar para as pessoas, né? Então, a pessoa está contaminada, ela precisa sair à rua, ela vai usar máscara, para ela não disseminar o vírus. O Quando for ideal é não realmente, sair, né? o ideal é não É, sair, mas vamos supor, para levar essa pessoa ao hospital, ela já deve sair de sim. casa de máscara, tá? Uhum. Em casos de pessoas que estão no grupo de risco, por exemplo, é, idosos, né, pessoas que têm hipertensão,
que a gente chama de doenças de base ou doenças crônicas, hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, asma, bronquite, enfim. Essas pessoas devem obedecer às normas do isolamento e ficar em casa. Mas se precisar, por algum motivo, sair para ir no consultório médico, para tomar uma vacina, o ideal é que elas usem a máscara, tá? E para as pessoas que não entraram em contato com pessoas contaminadas, porque uma vez que você entra em contato com alguém que está, por exemplo, que veio de viagem ao exterior, ou que teve contato com alguém que foi testado positivo, essas pessoas também entram em quarentena e também, se tiverem que sair na rua, elas têm que usar. O ideal é que elas não saiam de jeito nenhum, tá? Uhum, Compras uhum. online, essas pessoas entram em isolamento total, assim como os doentes, tá? Assim como quem chegou de viagem. É porque Essas hoje você vai no pessoas, mercado, você encontra todo mundo de máscara e uma grande porcentagem de luva, o que, né? não existe nada que de fato proteja. O que protege, o que realmente previne é o isolamento, é você não sair de casa. A máscara, ela vai te proteger do fator, por exemplo, de você não colocar a mão, por exemplo, no rosto. Mas e se ela ficar te incomodando e você tiver que ficar mexendo? Então é pior que nem tenha. Porque você vai sair para fazer uma compra de máscara, você vai suar, você vai querer mexer, e aí você leva o dedo no rosto, então eu acho que isso agrava o fato de você poder contrair essa doença, de você se contaminar. Uhum. Então, por isso que as pessoas saudáveis, o ideal é que elas não saiam também. O isolamento horizontal, que é o que está sendo feito agora, pelo menos aqui em Minas, Belo Horizonte, houve decreto, né, que entrou em vigor no dia 17 do prefeito, fechando todos os comércios e permitindo apenas os aquilo que fosse essencial, farmácias, Entendi. supermercados, enfim. É, o restante está fechado. Então, nós estamos cumprindo. O meu último ensaio foi no dia 18, tá? Que foi quando as aulas aqui elas foram interrompidas no dia 19, então eu estou inclusive com as minhas crianças em casa. Desde o dia 18 que eu não faço ensaios. Eu estou cumprindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e o decreto da prefeitura, tá? Que a princípio, ele é até o dia 3 de abril. Eu acredito que vai prorrogar. Eu estou falando de Belo Horizonte. Isso, para cada Uhum. cidade, para cada estado, está de uma forma. E é importante que a gente cumpra, tá? Porque quando a gente fala em segurança, nesse momento, o que é seguro? Seguro é não sair de casa. Ah, mas eu não sou do grupo de risco, tá? Mas eu posso me contaminar, não ser sintomática e veicular isso para outras pessoas, tá? O meu marido é médico, então ele entra em contato com pessoas contaminadas, com pessoas casos suspeitos. Então, ele vem para casa. Tem toda uma, né, um processo de descontaminação, a roupa dele é lavada no processo diferente. Isso depois, inclusive, eu posso falar para vocês, tá? É, existe uma área onde ele deixa os sapatos, eu faço então a descontaminação do sapato, tem todo um processo. Ainda assim, ele tem maior risco de se contaminar. Então, eu principalmente, não posso sair. Eu e os meus filhos, tá? Agora, para todas as pessoas no geral, não existe uma maneira que eu falo assim, olha, você vai usar isso, isso e aquilo e você não vai pegar. Não existe. Uhum.
tá? Você pode contrair, a gente observou que, diferente das outras síndromes gripais, tá? Do H1N1 e os outros inúmeros tipos de vírus de gripe, de resfriados, que a contaminação, a contaminação, no caso do Covid-19, ela ocorre de uma forma muito mais fácil do que das outras. Então, assim, ela tem uma explosão muito grande, de uma forma muito rápida, né? Então, não existe o seguro, tá? Em outros tipos de gripes, resfriados, era seguro só lavar as mãos e sair, evitar aglomerados. Nesse aspecto, né, dessa pandemia especificamente, o contágio se dá de forma muito fácil. Então, qual que é a forma segura? Ficar em casa, tá? Então, nós aqui estamos tentando contribuir da melhor forma ficando em casa, né? A gente sabe que todos nós somos autônomos, que existe essa dificuldade de lidar com as contas. Eu acabei de mudar de estúdio para um estúdio maior, com muito mais capacidade para atender workshops, um Eu estúdio também. escola. Pois é, quantas pessoas, né, Né? não mudaram de estúdio? A Cris Goulart também, outro dia, postou que, inclusive, ela inaugurou o meu um pouco antes do meu. O meu eu inaugurei uma semana antes Eu também. do decreto. Então, assim, eu inaugurei o meu acho que no dia 11, no dia 17, decreto de fechar tudo. E eu O meu foi no decidi dia respeitar. 10. O meu foi no dia 10, no dia 11 Pois já é, tava meio já que estava burburinho, né? chegando. Aqui em Belo É. Horizonte, o primeiro caso confirmado foi na semana do dia 16 de março. Não sei se foi dia 16, Uhum. dia 17, É, nós foi igual. confirmamos o primeiro caso. Então, Uhum. a prefeitura, sabendo da gravidade, escutando né, o que dizia a Organização Mundial de Saúde, as autoridades médicas, né, as orientações do Ministério da Saúde, então elas recomendaram o fechamento. Isso é um isolamento horizontal. O que, que é isso? Todo mundo fica. Para quê? Para evitar com que as pessoas se contagiem, Uhum. independente do grupo de risco. Por quê? O pior problema são as pessoas assintomáticas, porque elas levam a doença para todos os lados. E elas fazem com que ocorra uma explosão de pessoas doentes. Justamente porque Uhum. elas não sabem que estão doentes, elas levam a Uhum. doença para todo lado. Achando que tá Então, tudo bem essas, e tá sai, tudo né? bem. E outro problema, é, antes da pessoa desenvolver os sintomas, ela tem um período de incubação, onde ela não tem sintoma, mas ela já é capaz de veicular o vírus. Então, muitas pessoas que, antes de ficar em casa, de ter sintomas, de não estar legal, elas saíram e contaminaram outras, porque elas não sabiam que estavam doentes, que iam Uhum. ficar doentes. Então, até Uhum. 2 dias antes da pessoa manifestar sintomas, ela pode transmitir a doença. Então, não Uhum. existe segurança quando eu falo assim, olha, eu vou na casa do cliente, porque eu não tenho sintoma nenhum, não entrei em contato com ninguém, eu estava em isolamento, Uhum. e eu vou na casa do cliente. Então, é como eu falei, nesse caso, como não Eu é, só fui no como a pessoa mercado, está tomei saudável, ela, cuidado, né? A pessoa fala, mesmo ah, ela só fui no tomando mercado, tomei cuidado, cuidado, não tô saindo de ainda casa. Vai assim, saber, né? né? Por quê? A gente carrega o vírus no cabelo, na roupa, nas mãos, e ele se espalha no ambiente de uma forma assim, e ele é extremamente resistente ao ambiente. Ele fica em determinados ambientes, às vezes 5 dias, 7 dias. Ele já foi encontrado até 9 dias, Uhum. viável em alguns locais, principalmente locais não ensolarados
e menos ventilados, né? Então, não existe segurança. Eu posso atender o cliente na casa, e isso é um problema. Porque na casa, às vezes, Tem, está a tem mãe que uma é mais pergunta aqui. idosa, né? É. Às vezes está a Hum, avó, né? Eu ainda não tenho sintomas. Aí amanhã eu fui fazer o ensaio, amanhã, de repente, eu acordo e tô mal. Aí eu penso, mas o ensaio foi ontem, o que que tem? Vou fazer o teste, tá positivo. Então, aquelas pessoas é, que eu entrei em contato ontem, a sim, chance delas se contaminarem foi muito grande. E eu não sabia. sim. E eu não vou Até fazer um aconteceu ensaio isso já com. com algumas pessoas, né? Já, eu Teve imagino um que caso, isso até já. vi fotografia, não sei quem foi, mas teve uma fotógrafa que aconteceu isso. Pois Não sei é. dizer o E nome, muitas sei que é do Rio pessoas, de porque. Janeiro. Muitas pessoas, porque ainda nem ainda, nem a, 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 a coisa não tinha se agravado ainda, as pessoas nem sabiam o que fazer, né? Então, isso Uhum, deve ter acontecido, né? uhum, E quantas pessoas viajaram, por exemplo, para São Paulo e retornaram a trabalho e foram a outros lugares e não tiveram nenhum sintoma, uhum. mas elas tiveram parentes que tiveram contato com ela e foram sintomáticos, ou seja, essa pessoa, ela contraiu o vírus, mas ela não teve Uhum. sintomas, mas ela passou o Sim, vírus. sim. Então, não é seguro ir à casa do cliente. A gente pode estar levando o vírus, como a gente pode estar buscando o vírus. Da mesma forma Sim. que eu posso estar assintomática, o cliente pode estar assintomático, ter alguém Ele pode naquela ter pego no casa. hospital e não sabe, porque ele estava no hospital, né? O cliente estava no Exato, hospital. Pode ser que né? ele tenha pego e não sabe. Alguma enfermeira que E não atendeu ele pode ir sabe. à tarde e não sabe. Alguma Exatamente. visita. A gente nunca Uma sabe, gente. E a gente criança está que levando para nossa a casa. maioria das crianças são assintomáticas ou tem uma febre, tosse e não tem mais nada. E a mãe pensa, isso pode ser uma Uhum, alergia, uma gripe qualquer, e aquela uhum, criança vai veicular aquele vírus. Então eu fui naquela uhum. casa, eu contraí, fui na casa de outro cliente e levei para ele. Então, Sim. a única forma nesse, né, de segurança real é o isolamento mesmo, tá? Todas as pessoas, né, todos os países em que teve isolamento vertical, que é o isolamento apenas dos grupos de risco e as outras pessoas todas saem para trabalhar, esses países que optaram pelo isolamento vertical e depois voltaram atrás, foi drástico, que é o caso da Espanha, que é o caso da Itália, que é o caso mais atual dos Estados Unidos. Eles não queriam fazer o isolamento horizontal, eles queriam só o isolamento vertical. E agora eles não conseguem controlar o número de casos. E aí É verdade. surgiram algumas perguntas, né? Por exemplo, é, as pessoas me perguntaram, por exemplo, é, o que fazer então? Diminuir a agenda para que ela fique mais espaçada para limpar o estúdio? Não adianta, né? O estúdio, o vírus, ele se espalha de tal forma no ambiente que é impossível você conseguir limpar tudo e você pode ser assintomático, estar no período de incubação, o cliente idem e trocarem vírus ali e passar isso para outros clientes, tá? Até chegarem em alguém que está no grupo de risco, tá? E aí eles me perguntaram, por exemplo, atender newborn, gestante, bebês? Eu volto a repetir. O ideal é que não tenha nenhum tipo de atendimento. Gente, olha só, eu não estou julgando, tá? Eu entendo perfeitamente. Eu acho que as pessoas estão muito, na verdade, elas ainda não sabem o que fazer, né? Porque a gente não tem informação para cada tipo de profissão, na verdade.
A gente não recebeu informação para cada tipo de profissão. Então, as informações elas estão muito soltas, é muito difícil eu falar assim, olha, mas eu vou passar álcool gel nas mãos, eu vou com máscara, eu vou acabar assustar o cliente, assustar também o cliente nessa situação, né? Vou contaminar minha câmera, enfim. Então, atender newborn, eu acho que o newborn é o que não deve atender tão cedo, tá? O tão cedo que eu falo é até se normalizar a questão, é, a questão da pandemia. Por quê? O newborn é justamente aquele que a gente tem um contato maior Contato com o maior. Não dá para ficar um indivíduo. metro de distância, né? Não dá para ficar, e nem dá para ficar longe da mãe. Eu vou colocar o bebê no colo da mãe, eu vou ficar ali na sessão, uma sessão que for muito rápida, 1 hora em contato muito próximo do bebê, mesmo que eu esteja de luvas, mesmo que eu esteja de máscara, o contato com o bebê é muito grande. Eu vou pegar ele no colo, eu vou manusear. Então, não existe segurança para se fazer um ensaio newborn nesse momento com nenhum tipo de EPI. É não fazer. E gestantes? Gestante, ela é considerada grupo de risco para muitos países e para outros não. Eu estou falando para o Covid-19, tá? Os Estados Unidos, o CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, ele considera a gestante como grupo de risco na pandemia, tá? Por quê? Porque as gestantes, elas têm inúmeras alterações fisiológicas e imunológicas. O sistema imunológico da gestante, ele é mais frágil durante toda a gestação. Então, a gente não pode prever, né? A gente não pode colocar a gestante em nenhum tipo de risco. Mas e se ficar a 1 metro de distância, se usar EPI? O mesmo que eu disse, né? Não existe segurança porque o vírus, ele se espalha no ambiente de uma forma muito rápida e ele tem o contágio dele se dá de uma forma muito rápida também. Parece que nas gestantes, pelo menos tudo que eu li de artigos científicos, da literatura no UpToDate, tudo que eu vi é que a grande maioria das gestantes, elas têm evolução como um adulto, não grávido. Ou seja, a maioria delas tem casos leves, tá? A não ser que ela tenha uma doença crônica ou uma doença de base. Ou seja, uma gestante que é hipertensa, uma gestante que tenha diabetes, uma gestante que tenha problemas respiratórios, uma asma, bronquite. Essa gestante, ela pode não ter a evolução da doença de forma leve. Ela pode precisar de respirador, complicar a gestação, né? Não existem casos em que a Covid-19 tenha causado anomalias, partos prematuros, e nem efeitos teratogênicos, como o Zika, por exemplo, né, que causou macrocefalia, enfim. Isso não existe, tá? Graças a Deus, né? Mas houve a morte de uma gestante na Espanha, em função do Covid-19, mas ela tinha uma doença que ocorreu, né, concomitante com o Covid-19. Então, graças a Deus, as gestantes, elas têm uma evolução, quando elas são contaminadas, elas têm uma evolução leve da doença, a não ser que ela tenha doenças de base ou doenças respiratórias, ou alguma doença que ocorra concomitantemente com o Covid-19. Mas eu não sei qual gestante que eu vou fotografar. Se for uma gestante asmática, que tem bronquite, que por algum motivo seja hipertensa, diabética, tenha problemas cardiovasculares,
né? Não dá. Oi. Eu acho que o que também fica bem claro é que a gente tem um governo regendo normas, a gente tem pessoas falando no Ministério da Saúde, então, assim, é muito transparente o quanto eles falam para a gente que o isolamento Sim, é com certeza. importante. Então, a gente Sim, tem que ter essa consciência que a gente se coloca em risco e coloca em risco a nossa família a partir do momento que sim, a gente aceita qualquer trabalho. Então, assim, não tem como sim, a Ana Mendes, acredito, falar, eu faria. Eu acho assim, se você acha que você tem que fazer e que você pode colocar a sua família em risco, que você pode colocar a família do outro em risco, aí já é uma decisão super individual, né? O sim. Ministério da Saúde já falou, exceto o nosso presidente, mas isso não vem ao caso. Eu acho que é importante a gente se atentar ao que é importante para você. Pensar no Sim. individual nesse momento, eu É, acho que isso é muito importante. é aquilo que eu tenho falado. Ninguém gosta do isolamento, principalmente para nós E que para não quem temos os trabalhar também, ninguém salários, gosta. É né? difícil, Se né? não, a gente que é autônomo, que está numa Uhum, classe que receber, né? Que não somos funcionários públicos, né? Para a gente é uma uhum, situação muito complicada, de entender isso e de achar que máscara, luva, jaleco, isso tudo vai trazer algum tipo de segurança. Mas como a única forma provada até agora que seja seguro, tanto é que quantos médicos, enfermeiros não se contaminaram com todo o aparato, né? Com visor, com máscaras, com luvas, enfim, com jaleco descartável, e eles se contaminaram. Então, a uhum. forma de contágio é muito fácil. A gente não pode expor a nossa família e nem expor o cliente. E expor terceiros, porque muitas vezes eu vou contaminar o cliente não tem nada, passa para outro, o outro não tem nada, até que passa para um que tem alguma coisa, tá? Então é importante que as pessoas saibam que a única forma realmente segura é ficar em casa, porque aí você realmente não se expõe, né? Uhum. E para Uma coisa, bebês, o Ana, mesmo. Uma coisa que eu acho que é bastante importante falar também, que está entre as perguntas aqui, é sobre o álcool gel de 70% de superfície e o álcool 70% de pele, tópico. Porque tem muita gente que não está achando o tópico de pele e acaba por trocar pelo 70% de superfície. E se você consegue falar por que e quais as indicações, fora também explicar a importância da lavagem das mãos, porque às vezes se você está na sua casa e você lavar as mãos corretamente, não há necessidade às vezes do álcool em gel. Sim. Se você puder falar um pouquinho também Qual sobre isso. é a importância do álcool em gel? O álcool em gel, o gel, ele tem um hidratante. Então, ele é o ideal para as mãos, porque o álcool líquido, ele, ele acaba ressecando muito as mãos, né? Por exemplo, a água Sim, mas que sanitária, agora existe o álcool em gel de 70% de superfície, é em gel mesmo. É igualzinho, só que está escrito de superfície. ele não deve ter o hidratante ideal para as mãos, porque a Também. gente que, né, por exemplo, quem vai andar de ônibus, não tem jeito, é trabalho essencial. Por exemplo, trabalha numa farmácia, ele tem que pegar ônibus. Então, assim que ele descer do ônibus, ele vai passar o álcool em gel, porque ele não tem a água e o sabão. Você Uhum. teve que colocar a mão no corrimão do seu prédio. Você vai passar álcool em gel nas mãos antes de você tocar a maçaneta da sua casa. Se você está dentro de casa, você não tem por que passar o álcool em gel. É só água e sabão. Por quê? O sabão, ele retira gordura. E a cápsula viral, ele tem estruturas que são sensíveis ao sabão. Então, você desestrutura o vírus. E uma parte é levada pela água e vai embora.
tá? Então, E, a água e sabão e o importante é a lavagem correta das mãos, não é só lavar a mãozinha ali, correta, não. né? Que é lavar, né? Entre os dedos, palma, né? As costas, né? Polegar, tá? Unha. Ponta dos dedos, ponta, tá? A ponta dos dedos é o principal. Por quê? Porque tudo que a gente leva no rosto é com ponta. Então, a lavagem ela tem que ser principalmente de pontas, tá? Punho. Então, isso a gente tem que lavar com bastante sabão, depois bastante água, e isso já é o suficiente em casa. Para que o álcool em gel? Quando eu estou na rua, tá? Então, eu tenho que, por algum motivo, ir à rua, eu peguei numa maçaneta, eu peguei num corrimão, eu Eu passei o encostei numa cartão, parede. Oi? eu passei o cartão na loja, no Eu passei o mercado. cartão, não, peguei dinheiro. Inclusive, Uhum. a recomendação agora, uma coisa que poucas pessoas pensaram, é em não pegar em caneta, por exemplo, pública. Né? O carteiro vai na sua casa, o correio passa e você tem que assinar. Leva a sua caneta para que você não compartilhe objetos. Você expõe o carteiro e o carteiro te expõe, né? Então, são Sim. coisas simples. Então, toda vez que eu saio de casa, que por algum motivo eu tenho que pegar uma correspondência, eu tenho que pegar num corrimão, apertar um botão, eu passo álcool em gel antes de entrar em casa para não contaminar a maçaneta. Porque eu vou ter que abrir a maçaneta da minha casa até chegar no banheiro para lavar a mão. Então, eu vou passar o álcool em Uhum. gel. Então, o álcool em gel é para rua, tá? Para os profissionais de saúde é muito importante. Por quê? Porque eles estão em contato com coisas contaminadas o tempo todo. E se eles forem lavar a mão essa quantidade de vezes, não vai ter mão que se sustente, né? Então, álcool nesse sentido. Para a limpeza da casa, gente, não precisa ser álcool 70. Pode ser água sanitária, detergentes, tá? Todos eles têm efeito para desestruturar o vírus, ou seja, liquidar ele, tá? Água sanitária, inclusive, por exemplo, para lavar folhagens. Em 1 litro de água, 20 gotas de água sanitária, deixa por 1 hora, verduras, frutas, tá? Aquilo ali vai estar completamente descontaminado. Da mesma forma, roupas. O que eu faço com as roupas do meu marido quando ele chega? Eu coloco o que é branco numa solução de água sanitária. Não precisa ser água sanitária pura. O sapato dele fica sobre um pano molhado também com água sanitária. Então, o calçado eu deixo na porta de casa. Então, quando ele chega, ele pisa em cima da água sanitária com esse sapato e o sapato fica ali. A água, aquilo que é branco, vai para a solução de água sanitária. Aquilo que é colorido, eu coloco no sol, tá? As pessoas que saem na rua, por exemplo, que não seja um hospital que é tão contaminado, porque é claro que as roupas utilizadas em hospital a gente tem que ter muito, muito mais cuidado. Mas eu vou sair na rua e vou voltar. O que eu posso fazer? Colocar aquela roupa no sol. O vírus, ele tem uma sobrevida muito curta no sol, tá? E eu acredito que isso, inclusive, está colaborando para nos ajudar, porque Graças a coisas, Deus. graças a Deus, né? Superfícies que estão expostas ao sol, bancos, enfim, maçanetas, tudo que está exposto ao sol, ele vai morrer rapidamente. Então, se você teve que sair na rua, coloca sua roupa no varal, no sol, e deixa pelo menos por uns 30 minutos. Essa roupa vai estar descontaminada. Claro que se não for uma roupa de hospital, né? Porque aí você tem que lavar também, enfim. As luvas, elas não nos Ana Mendes, protegem. Oi? Ana Mendes, tem alguma pessoa falando assim que quando ela sai na rua 2 vezes no dia,
Ela tem que lavar a roupa também? Sim. Saiu na rua, entra dentro de casa e já troca a roupa. Não toca em mais nada. Vai direto pro banheiro e troca a roupa, né? Sim, é, Nesse o que eu momento, gente, é só essa faço, quarentena. sim, o que eu faço quando eu saio à rua, né? Que foram pouquíssimas vezes. Eu estou, inclusive as compras são online agora, porque a gente que trabalha com segurança, a gente Uhum. realmente quer se prevenir, né? O que eu fiz? Então, eu deixei meu sapato em cima de um pano com água sanitária, porque aí a sola ficou em contato com a água sanitária para retirar o contato da rua, né? Onde possa ter Uhum. exposição do vírus, tá? A minha roupa, assim que eu chego, eu tiro a roupa, coloco num balde. Se for roupa branca, vai para a solução de água sanitária. Se for uma roupa colorida, eu ponho no sol por pelo menos 30 minutos, deixo a roupa no sol, passo álcool em gel antes de entrar em casa, então antes de tocar a maçaneta. Depois que eu tirei a roupa, tirei o sapato, deixei lá, eu vou pro banheiro lavar, tomar meu banho, tá? Depois que eu tirar a minha roupa do sol, se eu não voltar a sair, eu já coloco ela para lavar. Então, assim, isso é o que é a postura mais adequada, tá? Em relação aos produtos que a gente compra, então, por exemplo, produtos de supermercado, por exemplo, as sacolinhas eu jogo todas fora, porque a gente já não tem mais segurança. Muita gente que manipula aquelas sacolinhas. Então, eu chego, coloco elas na área. Eu nunca entro com elas pela porta da sala. Então, eu entro com elas, eu tiro tudo, separo, põe na área, passo álcool em tudo. O que é verdura, folha, que não tem jeito de passar álcool, eu ponho numa solução com água sanitária. Por quê? A gente não sabe quantas pessoas pegaram, aqueles produtos ficaram num local fechado, muitas vezes sem ventilação, sem sol. Então, a gente pode se contaminar por qualquer tipo de produto que a gente venha pegar, né? É, Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante. Se tiver alguma aí também, você pode me falar, tá? É, As pessoas me perguntaram muito em como deixar os clientes mais tranquilos. Então, assim, Ana, mas como que eu vou deixar os clientes mais tranquilos? Alguns não querem desmarcar, querem cancelar, eles não sabem quando que a gente vai voltar. O que eu tenho falado com os meus clientes? Que se a gente fizer a nossa parte de ficar em isolamento, respeitando as recomendações, mantendo as mãos limpas, observando, né, quem se contaminou para poder manter a distância, né, para evitar a contaminação de outras pessoas. Se a gente tem todos esses cuidados, isso não vai demorar para acabar, né? Se a gente pegar, por exemplo, os dados do Canadá, a gente tem poucos infectados e pouquíssimas mortes, né? No Canadá. Então, não é exatamente por causa do frio, porque o Canadá é gelado, que eles estão no inverno. Então, Uhum. para eles, pode ser que porque eles estão em isolamento, mantendo de uma forma mais rigorosa, que eles vão frear de tal forma essa pandemia que daqui a pouco eles podem retornar. E como Uhum. não vai haver um impacto de mortes considerável nesse local, as pessoas daqui a pouco estão assumindo a vida e retornando. Agora, se a gente volta todos a trabalhar agora e expõe e se contamina e tem um boom de infectados e mortos e aquela coisa toda, mesmo que sejam apenas os grupos de risco, que não são poucos no Brasil, né? Se houver muitas mortes, o que vai acontecer é que Uhum. as pessoas não vão ter saúde mental depois para contratar serviço nenhum.
Imagina a Itália. Quando isso tudo acabar, a Itália vai ter saúde mental para pensar em contratar alguma coisa? As Não. pessoas estão completamente abaladas. Então, tudo que a gente puder fazer para que o país volte à normalidade o mais rápido possível, É se sem isolar. sem essa catástrofe, eu acredito que as pessoas vão voltar ao normal o mais rápido possível. É o que eu explico para os meus clientes. Eu falo, olha, se eu colaborar agora, se você colaborar, eu acredito que isso vai passar, não vai deixar um rastro de mortes tão grande, né? E daqui a pouco as pessoas estão voltando à vida ao normal, aos poucos, né? É a famosa frase, né? Quanto antes a gente se isolar, mais cedo a gente se abraçará, né? Mais cedo a gente retorna e com saúde mental, porque se a gente passar por uma catástrofe, os clientes não vão querer comprar nada. O mercado vai à falência mesmo, porque as pessoas vão ter perdido parentes, vizinhos, mesmo que sejam pessoas mais distantes, vai parar tudo. E as pessoas, quando se recuperarem, elas não vão ter saúde mental para nada, né? Imagina, Espanha, China, Itália, quanto que as pessoas ali vão se recuperar psicologicamente, pelo número de perdas que elas tiveram, por tudo que elas passaram. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente possa voltar o mais rápido possível, para a gente frear o contágio, para que poucas pessoas, vão se, né, para que elas possam se contaminando de forma bem lenta, para que não seja tudo de uma vez. E assim a gente vai poder retornar em breve. Eu falo isso com os meus clientes já estão tranquilos. Eu acho que, né, muita gente falou assim, mas Ana, daqui a um tempo os clientes não vão ter dinheiro para supérfluo. Gente, eu queria pedir, eu sempre falo isso, Só não te falar que considere... a gente já tem que se despedir, porque vai cair aqui. Vai cair porque é 1 hora, tem 5 minutos para a gente se despedir. E a gente pede que quem tiver dúvidas pode procurar a Aninha nas redes sociais, que ela vai continuar com esse bate-papo maravilhoso. Mas para você só dar as últimas palavras aqui, tem 2 minutinhos. Tá, joia. Bom, gente, primeiro, eu queria agradecer mais uma vez a todos que ficaram aqui, tá? Eu espero que tenha contribuído. O que eu puder ajudar, que se tiver dúvida, pode entrar no meu perfil, perguntar. Eu pretendo formar novos grupos de discussão, porque isso é um assunto que dá para a gente conversar bastante, trocar ideia, para a gente se sentir abraçado, para a gente se sentir que não está sozinho, que não sou eu só que estou nesse barco, que somos todos nós, né? Eu acho que a grande maioria dos brasileiros é autônomo, então a gente está no mesmo barco, tá? Não falem que fotografia é supérfluo, gente. Fotografia é uma coisa essencial, tá? Fotografia não é supérfluo, vai ter sempre cliente para fotografia. Vocês não... Olha, eu queria pedir encarecidamente que não falem que fotografia é supérfluo. Ninguém casa sem registrar. Ninguém deixa de registrar pelo menos uma única vez o primeiro ano do filho, por mais simples que seja o indivíduo. O nosso trabalho é essencial. E por isso que a gente sempre vai ter mercado, tá? Então, acreditem no trabalho de vocês, conversem com os clientes, falem sobre voltar ao trabalho logo que isso passar, que vai se normalizar, vamos acalmar as pessoas, vamos ser positivos, vamos postar coisas bonitas, para que a gente possa contaminar as pessoas com coisas positivas, porque o nosso trabalho é importante, né? Vamos colocar uma coisa positiva nas nossas redes sociais, chega de ficar falando de coisa negativa, corona, show corona, esquece, vamos mostrar nossas fotos lindas, mostrar o nosso trabalho, porque o nosso trabalho continua.
e vamos mostrar que é importante para, né, um newborn que a gente registrou daqui 50 anos. Esse indivíduo só vai saber como que ele foi recém-nascido pelas fotos que ele fez no Sim. newborn. Então, Sim. o nosso trabalho não é supérfluo. Acreditem que o trabalho de vocês é essencial, o nosso trabalho é essencial, e por causa disso, sempre vai ter mercado, com crise, pós-crise. Não é à toa que muitos clientes procuram, pedem orçamentos, as gestantes ficam desesperadas porque elas querem registrar a gravidez no meio da pandemia. Então, Sim. gente, o nosso trabalho é importante, tá? Fiquem calmos, fiquem tranquilos, isso vai passar e vamos fazer a nossa parte. Ai, Oninha, foi tão bom ouvir você, né, galera? Obrigada. Fica aqui o nosso agradecimento. É muito bom ouvir, poder ter uma voz de conforto no meio desse tumulto todo. Agradecemos também a Lefotique por essa oportunidade de colocar pessoas tão especiais para poder compartilhar um pouco do que a gente sabe, né? Do conhecimento de vocês. E falar para vocês, pessoal, que essa semana está repleta de palestrantes Tem incríveis. muita coisa Amanhã a legal. gente tem Pati Balbino, incrível, com dicas incríveis de acompanhamento. Temos a Silvia Martins para falar de marketing. Temos o Robson Nakamura, que é um encanto de pessoa, falando da magia da sua fotografia nesse tempo de crise, né? E temos a Maiara Xavier, falando também sobre como dar um pontapé nessa crise. Então, gente, juntos somos mais fortes e a gente está aqui juntos, tentando compartilhar um pouquinho do que a gente sabe e tentando fazer essa troca gostosa. Então, curte essa semana aqui junto com a Lefotique, que vai ter muita coisa bacana. E quem quiser falar com a Aninha, procure ela nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E quem tiver o WhatsApp dela também aí, joga na intimidade. Eu vou mandar o meu beijo aqui para todo mundo. Eu sou a Daniela Nicolini, também entra lá na minha página, que a gente bate um papo se precisarem.